Fala pessoal, estamos em mais um episódio dos nossos podcasts pelo canal da Licença Esportes. Eu queria aproveitar e pedir para vocês já se inscreverem no canal, apertar o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje eu estou acompanhado do Sidney Loureiro, um dos sócios fundadores da Licença Esportes. Nós vamos dar as boas-vindas aqui para o Dr. Rodolfo Hartmann, juiz federal, mestre, doutor e professor, e a doutora Bárbara Eleodora, especialista em direito de família. Para falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos para as escolas de esporte. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o Sidney, agradecer aos nossos colaboradores, Sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esportes, e loja do Museu do Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Sidney, vou passar a bola para você, apresentar um pouquinho melhor os nossos convidados, e a bola é tua. O time hoje é de peso, né? O time é de peso hoje. Isso aí é seleção. Bom, prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Hoje o assunto para nós aqui da Licença, é muito importante, que é uma questão que a gente conversa muito com os proprietários das escolas de esporte, que é a importância deles terem uma orientação jurídica, né? Como a gente gosta de falar, gastando um pouquinho mais aqui do tempo da introdução para explicar, para quem está assistindo, a maioria dos nossos donos de escolas de esporte são professores de educação física, não todos, mas a sua grande maioria, que tem como sua formação ser professor e não ser um empreendedor. E por isso que a gente criou esse canal, por isso que a gente está trazendo esse conteúdo, para tentar levar o conhecimento do empreendedorismo como um todo para esse professor. E aí a gente acompanha muitas histórias dentro das escolas de esporte e dos problemas que eles enfrentam da parte jurídica por não ter uma orientação, por acharem que simplesmente vão comprar lá as bolas, os coletes, alugar o campo, às vezes nem mesmo alugar o campo, que a gente vai falar sobre isso aqui, nem tem contrato de aluguel, e começa a dar aula. E eles não têm ideia das implicações jurídicas que podem acontecer para ele, na pessoa física, a partir do momento que ele não entende o serviço que ele está prestando e os problemas jurídicos que ele pode trazer para ele e para a família dele. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para o Dr. Rodolfo o quanto que esse dono de escola de esporte ele pode estar trabalhando de uma maneira errada se ele não entende esses aspectos jurídicos e que ele não entende o quanto que é importante ele ter uma pessoa jurídica desenvolvendo esse trabalho. Bem-vindo. Muito obrigado, né? Fiquei muito feliz pelo convite, tá? Conversar sobre alguns aspectos jurídicos em relação ao empreendedorismo e acho que uma forma mesmo de aprendizado. Eu sou professor há mais de 20 anos, então é bacana quando você pode, para um público que não é um público do direito, ele ter algum tipo de conhecimento que possa ajudá-lo, né, a empreender melhor, porque o empreendedorismo não deixa de ser tem uma função social. Claro. Às vezes, o motor da economia é o setor privado. Sim. Então, isso e claro que no Brasil tem algumas dificuldades. Nós temos um perfil de muitas leis criadas, às vezes até algumas questões tributárias são muito burocráticas também, administrativas. Isso acaba impedindo muitas vezes um negócio de ser criado e se crescer e se desenvolver de forma saudável. É claro que assim ele deve ter, eu imagino assim, o empreendedor, dependendo do negócio dele, ele pode ter mais implicações jurídicas. Às vezes é um tipo de empreendedor que ele precisa ter um advogado fixo como funcionário, dependendo, ele pode ter um advogado terceirizado, mas não tem como deixar de ter um advogado, porque, imagina, você tem uma escolinha de futebol, você tem que ter um contrato redigido. Esse contrato é para resguardar os seus direitos como empreendedor. Eventualmente, temos que pensar do outro lado também. Temos que pensar do lado do cliente que não paga o serviço. Sim. Você, dependendo da documentação que tem, você pode ter uma facilidade para recuperar o crédito judicialmente. Então, existe, isso a doutora Bárbara pode até falar melhor, existe uma advocacia preventiva, consultiva, para ajudar a elaborar contratos, explicando a questão da metodologia tributária. Não necessariamente um contador resolve tudo. Tem aspectos jurídicos que o advogado pode apresentar e, ao mesmo tempo, também, às vezes a fritada já está feita, o problema já aconteceu. E aí E aí tem um processo. E o Sim. processo é uma situação de desgaste, porque Sim. muitas vezes o empreendedor ele não tem ninguém da família, nenhuma experiência jurídica, e às vezes para ele é constrangedor estar no Poder Judiciário, porque parece que ele fez uma coisa muito errada, e às vezes ele não
não fez nada errado. É aquela impressão dos filmes, os tribunais, os juízes sisudos. O contencioso às vezes é necessário, né? É necessário. Tem que, Então, infelizmente, dentro mas... do custo-negócio, Sim. existe um custo jurídico, seja preventivo, mas mesmo que é preventivo, pode algo concretizar, gerando um processo Sim. judicial. E nesse momento, tem que ter uma gestão processual minimizando os gastos do empreendedor e, ao mesmo tempo, que ele possa resolver aquilo da forma mais séria, não digo só pensando nele, porque muitas vezes, para ele, às vezes, é bom o cliente dele estar satisfeito com a Claro. solução judicial, mostrar que mesmo jurisdicionalizando, o réu, o empreendedor, esteve ali, ajudou, compreendeu, não Sim. criou burocracia para implementar a decisão judicial e, quem sabe, é um cliente que pode retornar depois. E a minha primeira pergunta é essa. Por exemplo, se ele não tem uma empresa constituída naquele ramo de atividade, naquela prestação de serviço que é ensino esportivo, que é o caso que a gente está falando aqui hoje, e ele não tem um contrato com o pai da prestação de serviço, a primeira pergunta que eles muito fazem, o pai deixou de pagar, como é que eu faço para cobrar esse pai? É possível fazer essa cobrança sem estar tudo legalizado antes? Ou é mais fácil? Como é que vocês veem esse aspecto? Vou começar respondendo, depois a Bárbara também complementa. Porque eu tenho meu DNA, antes de ser juiz, eu fui advogado de recuperação de créditos. Maravilha. Então, eu trabalhei Não podia com isso, ser mais pertinente, trabalhava né? com isso. Então, desculpa da Bárbara, embora seja uma questão da advocacia, mas é porque realmente eu trabalhava com recuperação de créditos. Sim. Então, se você não tem uma empresa formada, se você não tem uma consultoria de advogado, tem que ver a documentação que foi feita. Um contrato entre A e B, um contrato entre A e B vale para iniciar um processo, mas um processo mais longo. Quando você tem um contrato assinado com duas testemunhas, ou um contrato assinado pelo A e pelo B com um advogado, Sim. ou por um defensor, ou que haja uma nota promissória, você já consegue abreviar a recuperação do crédito. Eu vou dividir o processo em duas etapas. Uma etapa que nós vemos nos filmes, nas séries, que normalmente as pessoas gostam de assistir, que a prova é produzida para convencer o juiz para dar sentença. Só que a fase 2 é a fase que resolve o problema. A fase 2 é quando já tem um direito, já tem uma sentença, e você pega o patrimônio do devedor. Se você já tem uma nota promissória, você já começa na fase 2. Facilita, Se você né? tem um contrato com duas testemunhas, você vai na fase 2. Sim. Então, de um lado, quando você documenta adequadamente, você tem facilidades para a recuperação do crédito. Por outro lado, Ou se você não for recuperar o crédito, que às vezes o valor é pequeno, de uma mensalidade, mas você consegue negativar o nome do pai, você consegue usar são esse alternativas artifício para você poder fazer com que o pai pague aquilo que ele recebeu, como né? instrumentos assim legais, Sim. mas para forçar uma coerção. Nós usamos no direito meios de coerção. Um protesto, por exemplo. Atualmente, nós temos até dispositivos... Mas isso tudo a pessoa, o empresário, desculpa interromper o senhor, mas como o Sidney falou, o empresário que não está necessariamente regularizado, ele ainda assim ele consegue se utilizar desses artifícios, ele pode, assim, né? Se ele tem, não é o ideal, mas ele... a questão toda é tributária, principalmente, Sim. porque se eu sou pessoa física e eu tenho um contrato com duas testemunhas, eu já caio na fase 2. Se eu não tenho contrato nenhum, eu tenho prova testemunhal, ele tem que entrar na fase 1, que é aquela que nós vemos nos filmes, nas séries, que tem que produzir prova para o juiz É o conhecimento ali, né? É o conhecimento. E quando tem uma decisão ou tem uma nota promissória, Sim. você já vai na fase 2, que é mais invasiva, de pegar o patrimônio. A vantagem de você ter uma pessoa jurídica, primeiro você protege o seu próprio patrimônio pessoal e tem a questão tributária também. Se você tem uma empresa optante pelo Simples, olha, sendo muito franco, não pense em sonegar. Cada dia mais, Por favor. tudo é informatizado. O empresário tem que calcular o custo, já colocando o custo tributário também. Sim, isso é muito nós importante. podemos falar em outro momento as consequências de você não pagar um tributo, que pode acontecer em termos práticos. Isso é muito interessante também, a gente depois passar por isso. Então, o empresário mesmo, ele tem que realmente computar o custo tributário, claro, e ele tem que fazer um planejamento tributário. Às vezes, é aquele papo, hoje tudo é gravado, hoje tudo está, nós temos luzes em tudo. Tudo é rastreável, não existe mais sombra. Então, ou você anda correto, ou, desculpa, você em dado momento vai ter um custo processo emocional, financeiro muito grande. E perde o sentido, né? Porque se você está empreendendo para ter esse tipo de erro, você tirou o sentido do empreendimento. Sim. E é o que a gente fala, né, para os donos das escolas. Ou seja, você está prestando um serviço,
de maneira informal, ou seja, você não tem nenhuma empresa, você já está errado. Ou, mesmo que você seja pessoa física, você tem um contrato, ele como professor, ele pode prestar o serviço dele de ensino como professor, só que ele vai pagar uma tributação muito maior do que se ele tivesse uma empresa e tivesse no Simples. E aí, Sidney, é esse ponto também. Você, com a PJ, você tem uma economia, um planejamento tributário. E quando você também tem uma PJ, pode ser o oposto. A PJ é que falhou. A PJ foi condenada a pagar uma indenização, danos materiais, A danos PJ. morais. A PJ. A PJ tem o patrimônio dela. Isso que é E quando é a interessante. pessoa física responde com o seu próprio patrimônio. Claro que você pode dizer assim, não, mas tem bens que não podem ser pegos. Um imóvel residencial não pode ser Sim. pego. Mas mesmo um imóvel residencial pode responder por dívidas do próprio imóvel. Por exemplo, quem não paga condomínio perde imóvel residencial. Quem não paga IPTU perde imóvel. Então, Vai a leilão, né? E tem que vai tomar mesmo. muito cuidado realmente, às vezes, para blindar. Sim. Você tendo uma pessoa jurídica, você tem planejamento tributário, a pessoa jurídica é que eventualmente responde com o patrimônio dela, e aquilo é muito importante, que sempre o empreendedor tem que ter isso em mente, até porque meu pai tem muitos anos, meu pai é advogado, tem a PJ dele, mas no passado, 30, 40 anos atrás, eu lembro, meu pai usava o dinheiro da PJ como se fosse dele, até porque a PJ tinha o nome dele, pai. E dava uma confusão Não danada. pode, que bom que não mistura, deu. né? Mas não, hoje não faz mais, mas Sim. no passado a informação era Sim. mais difícil de Sim. circular. É. Então as pessoas não faziam por mal. Às vezes o empreendedor ele não faz por mal. É que faltou Falta orientação. Né? orientação. Porque o empreendedor, ele às vezes ele tem aquele ímpeto, ele conhece do negócio, ele, enfim, ele conhece o produto que ele está vendendo, mas ele não tem esse arcabouço que é necessário para você poder desenvolver uma atividade de forma... E talvez o empreendedor de verdade nem goste de advogado. Porque vai achar que o advogado é um custo, que o juiz é um custo, mas não é para ser visto assim. Não, Mas ele só vai entender quando der o problema. Né? Mas isso é até uma coisa que é muito comum no ramo da advocacia, que é a advocacia consultoria, de consultoria, como você falou. Então, a gente está acostumado a ver o advogado como uma pessoa que está lá para dar um custo alto, com um preço alto e para litigar, né? Exatamente. Litígio, mas ele pode ser... Isso, e então o advogado, quando ele presta esse serviço de consultoria, o empreendedor que entende que ele pode gastar ali um valor infinitamente menor do que se ele estivesse judicializando, que é levar um processo ao tribunal, que seria, de repente, o preço de uma consultoria, um preço de uma consulta, para ter uma orientação, e naquela orientação ele já adaptar todos os contratos dele, de forma que ele gastou com uma consultoria, mas com aquela consultoria, ele pegou, adaptou os contratos dele, né? Fez o contrato de forma, né, como ele falou, que é um contrato que já tem a previsão com a assinatura de 2 testemunhas, ou um título, faz uma substituição amarradinho, como a gente fala, né? Amarrado. Bem amarradinho. E aí, quando ele vai executar, ele já pula para a fase de execução da sentença, porque o que eles fazem é exatamente isso. Quando você tem a produção da prova e todo esse processo de conhecimento, como você falou, isso dentro do judiciário, né, que nós temos, é infelizmente extremamente moroso, pode levar muitos anos. Então, se você, aquela que a gente chama de economia porca, então se você pode fazer uma consultoria, ter um custo muito menor, ter uma informação que você vai aplicar na prática, os contratos vão ser auto-executáveis ali, né, ou pelo menos muito mais rápido, sem ter que passar por aqueles anos todos para você provar, correndo risco ainda, inerente a qualquer processo. De não ter o direito. De não ter reconhecido o seu direito. Exato, isso. Caramba, isso aí chega a ficar de graça. E vocês têm condição de fazer essa previsão, né? O advogado, ele consegue, de repente, para o cliente dizer, olha, nós vamos estar fazendo isso aqui preventivamente, mas eu consigo prever o que você vai economizar no futuro, ou facilitar, né? Eu acho muito importante destacar, eu, por exemplo, fiz a faculdade nos anos 90. Nós tínhamos um modelo de processo que, por exemplo, um advogado, a parte, era vista como inimiga da outra parte, era um modelo adversarial. Hoje não existe mais isso, mas talvez para aqueles que não são do ramo jurídico, não, mas porque o autor vai brigar com o réu... Ainda é assim. Não é. Porque vocês do mundo jurídico, vocês pensam dessa forma. Mudou muito. Se nós pegarmos até seriados norte-americanos, aquele lá, o Suits, né, por exemplo, eles trabalham com conciliação, com mediação. Porque o advogado... Raramente vai a litígio. O advogado bom que você contrata, por que ele vai levar um processo caro, lento, que para os empreendedores isso não faz sentido. Dois lados, não. Você tenta... Vamos abrir mão aqui, abre mão aqui. É interesse de todos. É uma negociação, uma né? negociação dentro da lei, para evitar que o juiz decida. E acaba mais rápido com custo menor. A cultura jurídica hoje é pelo sentido da conciliação, da mediação, do consenso. Isso para a área da família, para todas as áreas. Até a fazenda pública está fazendo conciliação. Então, acho que também é uma cultura quanto ao empresário,
não ver o advogado como um custo alto, um custo desnecessário. E olha que eu sou juiz, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não, mas a leitura é essa, né? Que houve uma mudança muito grande. Sim. O advogado realmente é preventivo e quando há o litígio, tentar resolver, o bom advogado, tentar resolver o litígio com o mínimo de gasto mas é o bom advogado. Sim. Esse é o ponto. E de preferência, tentando buscar ali o advogado especialista, que é uma outra questão também que causa muito problema, né? Não só na minha seara aqui de família, mas em qualquer setor. Se você busca um advogado que é trabalhista e vai trabalhar com questão tributária, você vai ter problema. Vai ter problema. Você vai buscar um, né, e é uma coisa que o pessoal cisma de fazer com o advogado, né? Ah, o meu vizinho é advogado. O cara acha que ele sabe de tudo. A especialização dele. Né? É o que eu falo. O médico, o pessoal já sabe dividir, né? É isso aí. Ninguém vai operar o joelho com um cardiologista, né? O pessoal, mas no direito não. Todo mundo acha que é advogado, sabe de tudo. Generalista, famoso generalista. Doutora, muita gente deve estar se perguntando o que a Bárbara está lá hoje falando de direito de família, né? Mas há um ponto muito importante, por isso que a gente quis trazer você hoje aqui no nosso programa, que muita gente não se dá conta, né? Que a gente tem hoje, ainda mais hoje que separação virou, né? Assim, é fácil, todo mundo casa separa e obviamente você tem os filhos menores no meio disso tudo. E aí, trazendo isso para uma escola de esporte, eu sou o dono de uma escola de esporte. Chega a mãe com o menino. A gente vai, matricula, bota para treinar e acabou. Se esses pais estão separados, se a guarda é de um ou é compartilhada, o pai amanhã ou depois vai lá na academia, na escola de esporte e fala, não, eu não mandei matricular meu filho aqui, eu não dei autorização. Fala um pouquinho desse aspecto jurídico que eu acho que muito pouca gente se dá conta em relação a isso. Tá, vamos lá. A guarda compartilhada, ela é nada mais do que a decisão de ambos os genitores decidirem ali em conjunto as questões da criança, tá? E do adolescente. Então, são questões de o que vão estudar, qual escola vão estudar, como é que vai ser os tratamentos médicos de repente, psicólogo. E aí, o ideal é que as pessoas decidam em conjunto ali essa decisão da criança. O acordo que a gente estava falando, né? Porque se for uma guarda unilateral, a mãe ou o pai que tiver a guarda unilateral vai definir ali e acabou. Mas, na guarda compartilhada, entende-se que há esse equilíbrio, essa divisão da decisão do que vai acontecer com a criança. Então, é importante que as escolas, e aí seja de atividade extracurricular ou de educação infantil, enfim, que tenham ali a autorização e tenham um departamento jurídico para receber esse documento aí desses pais para entender se aquela criança está ali advindo de um regime de guarda compartilhada ou não. A gente sabe que o ideal não necessariamente é o que reflete na prática, né? Então, o ideal é que ambos os genitores autorizem isso. Autorizem, ou seja, ambos assinem um contrato de prestação de serviço daquela escola de esporte. Ou que seja uma autorização. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Tá. Então, só que o ideal... Se tem a assinatura dos dois pais, independente de quem aguarda, a escola está resguardada. Está maravilhoso, está perfeito. Quando um dos genitores assina esse acordo, na prática pode até não acontecer muito de ter um reflexo imediato, mas, e não raras vezes, talvez 90% dos casos, várias famílias dá problema, vai acontecer de que se aquele... A gente já teve casos assim de crianças que foram matriculadas em várias atividades que os horários, inclusive, eram conflitantes. Na hora que a pessoa estava no balé, na verdade, ela estava matriculada no judô e no jiu-jitsu. De repente, o pai matricula um e a mãe no outro. Nesse caso específico, a mãe matriculou em várias atividades extracurriculares para poder... tolir o direito... Não, para mostrar que a criança tinha necessidades, despesas financeiras. Então, não importa o que ela estava fazendo, era mais para provocar isso. É uma festa, né? Um show, né? Tudo um pouco, é muito tranquilo. Um show, né? Então, assim, e aí se essa escola ela não tem esse respaldo jurídico, ele pode vir a responder sim, civilmente, se aquele pai ou aquela mãe vier a acionar. Então, é claro, vai ter pai, vai ter mãe que vai se dar esse trabalho? Muitos não se dão. Mas pode ser. Mas pode está acontecer. Dentro do direito dele exigir o questionamento do por qual razão o filho dele foi matriculado, já que ele tem a guarda compartilhada e o poder sem autorização. Dele, sem autorização dele. E aí entra nesse estágio da prevenção, né? Da advocacia preventiva, como vocês chamam, Então, né? assim, bastaria uma consultoria com um advogado para entender como que seriam as contratações de crianças, de adolescentes até 18 anos que estejam ali matriculados naquele ambiente, se são de guarda compartilhada, que tenha esse documento ali da guarda anexada. Pelo menos que tente, né?
chegar nessa informação, porque eu acho que já é uma... Porque às vezes a mãe, não quero falar sobre isso, porque isso pode acontecer, né? O pai, você tentou, você forneceu um formulário, você fez uma orientação, uma você tentou ali juridicamente se cercar já, né? E principalmente, gente, está matriculado, ambos os genitores têm direito a ter informação sobre a criança. Aí é independente do tipo de guarda. Pode ser unilateral, mas você fala, caramba, meu filho está matriculado aqui, às vezes o pai ou a mãe nem sabe. Mas eu quero saber que dia que meu filho está matriculado. Eu sou pai, como é que você vai chegar no lugar? Tem direito a essa informação. Poxa, eu quero saber se meu filho está estudando. Claro. Não posso falar porque você não é, se está tudo bem, se ele responsável financeiro, não importa. Sim. Se a criança está matriculada no seu estabelecimento, você tem a obrigação de reportar a pai e mãe, independente da guarda, se aquela criança está frequentando, qual o horário que ela frequenta, né? Como Sim. que foi a matrícula. E eu acho incrível que muitas escolas matriculam as crianças sem pedir nenhum documento de identidade da criança. Às vezes... A maioria, eu diria. Não, a maioria. Meu filho, gente. A maioria não pede nada, né? Você chega numa escola de natação, de futebol, de vôlei, eu quero matricular meu filho, tá bom, tal hora, tal dia, tanto, paga aqui, qual é teu nome? Assina um recibo, entrega, e você não sabe nem se aquela criança está sendo matriculada realmente é filha daquela pessoa, né? Existe uma consequência muito grave, né? E não só porque eu trabalho com violência infantil também, mas você, quando está sob a guarda daquela criança, a mãe pode deixar a criança ali ir embora. E aí você, você está ali como garantidor daquela criança naquele momento ali. E se acontece alguma coisa com aquela criança? Quem que vai responder, né? Com certeza vai ser essa pessoa que está ali recebendo aquela criança sem, de repente, um próprio informativo de que, olha, por mais que tenha aula aqui do horário X ao horário X, é importante que, se for até, sei lá, de repente, 7 anos, que tenha um responsável acompanhando, ou se de 12 a 16 de repente não precisa, porque se acontece alguma coisa naquele momento ali da aula, alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? E é como o Sidney falou, eu acho que a maioria das escolas, Sidney, não tem esse tipo de é um absurdo, de prevenção, né? Escola de arte marcial, você matricula a criança no jiu-jitsu, no judô, quer que no clássico judô, né? Que todo pai matricula o filho no judô, você não pede nada. Aí, você não sabe nem se é a filiação. E aí nós vamos, infelizmente, para que eu falo, eu trago sempre mais notícias em direito de família. Não gosto de ser, né? Mas enfim, as estatísticas dizem isso. Das notícias ruins. As estatísticas dizem isso, que os maiores índices de violência infantil estão entre as pessoas que têm contato de confiança com a criança. Mais próximos, E aí pode ser familiar, amigos próximos, familiares e pessoas, escola, professores. Então, sempre alguém que está orbitando de forma próxima. Isso é outro ponto. Isso é outro ponto que as escolas têm que estar muito atentas, né? Quem lida com criança, a gente vê que na CBF, né? Chegamos a ter alguns casos, como é que a gente não vai ver escola? Sim. E ginástica olímpica dos Estados Unidos, seleção americana que vai para a Olimpíada, tiveram problemas aqui no Brasil também, imagina numa escola, por isso que os donos de escola têm que estar muito atentos. E aí, doutor, eu faço uma outra colocação, o senhor como juiz, né? Eu sei que o senhor juiz federal, não, mas com a visão de juiz, se você recebe, né, vamos dizer, um processo para ser julgado, onde vou te dar dois perfis, né? Que a escola tem um contrato, que esse contrato está de acordo com as normas e com as regras, que tem assinatura dos dois pais, que a escola paga um seguro se acontecer alguma coisa, mas mesmo assim aconteceu um acidente com a criança, mas a escola fez os primeiros socorros, levou e tudo, mas mesmo assim o pai e a mãe entendem que tem que processar danos materiais, enfim. Litígio, né? Litígio. Resolveu. A escola. Sendo que ele está todo legalizado, está todo certinho, com seguro, o seguro já arcou com as despesas, o pai não teve despesa nenhuma, o seguro pagou, e chega um outro processo aonde a empresa não está constituída, não tem um contrato, não tem um seguro, e aconteceu uma coisa com aquela criança e a escola nem arcou com nada, porque tipo assim, machucou. Isso muda na hora do julgar? O que acontece? Mal ou bem é uma relação de consumo. A legislação consumerista, ela protege o consumidor porque o visualiza como uma parte mais frágil. Às vezes o empresário está ali para ganhar lucro. O consumidor consome para sobreviver. Então a legislação dá gatilhos processuais favoráveis ao consumidor. Isso independentemente de ser uma empresa constituída ou não. Só pela relação, né? Só pela relação de consumo, e eu não estou criticando a legislação, o ponto é esse, o consumidor é considerado pela lei como parte mais vulnerável, e inclusive a nossa legislação sobre consumo, ela é de 1990,
e é considerada uma das leis mais modernas Muito do mundo moderna. até hoje. É uma coisa que o Brasil foi muito à frente de outros países, essa legislação sobre o consumidor. Então, é claro, ele pode sofrer o processo nas duas hipóteses, como empresa ou como pessoa física. Como empresa, a vantagem é que responde o patrimônio da empresa, não entra o patrimônio do sócio, salvo uma situação fraudulenta, Sim. que aí você às vezes pode ir até no patrimônio do sócio, mas quando houver uma situação fraudulenta. E vamos ser assim, visão real. Eu julgo relação de consumo na federal, mas a relação de consumo que eu julgo, por exemplo, é Caixa Econômica Federal, que é empresa pública, EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Eu não vou provavelmente julgar uma empresa privada. Só se for, quando forem dois réus, Caixa Econômica e Escolinha. Que se juntem como polo Aí tudo bem. passivo. Aí quando estão os dois como réus, eu posso pegar uma empresa privada, uma pessoa física. Mas o fato é que provavelmente esse processo vai cair na Justiça Estadual. E na Justiça Estadual, se for um caso de até 40 salários mínimos, isso vai cair em juizados especiais. Então, no caso de juizado especial, não tem custas. Até 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. Então, provavelmente, a vítima, se ela tiver um pouco de educação jurídica, ela vai colocar o custo de entrar com o processo, contratar um advogado. E fato, quando ela entra sozinha, pega um modelo no Google, ela está achando que está economizando. Eu, como juiz, falo. Acha que está economizando. Acha. Por que isso? Réu que eu já aprendi criminalmente pode entrar com habeas corpus sem advogado e não tem consistência jurídica. O que tem é uma narrativa, coitado de mim, tem a pena de mim, não tem nada jurídico para soltar. E às vezes eu faço audiência de juizado federal, a pessoa vem sem advogado. Aí eu falo, seu advogado, a pessoa tem vergonha de falar comigo. Não. Eu não tenho. O senhor pode fazer as perguntas. Não, o senhor? Então, a pessoa acha que está economizando e às vezes você pode fazer um contrato de risco. Se você ganhar, você paga 30% para o advogado. Enfim, se você ganhar, muitos trabalham contrato de risco. Como resultado, né? Com resultado. Que assim, e nem deveria ser assim. Eu não pago um dentista para ele me dar êxito se ele funcionar, corrigiu a minha cara, é que eu vou pagar o dentista. O serviço está pago e pronto. Isso tem que ser repensado realmente para você ter um serviço de melhor qualidade. Não pulveriza muita gente formada que não tem nenhuma experiência. A pessoa vai no preço e às vezes não tem um serviço bom e tem um problema, porque eu conheço vários casos assim, não vou falar que são casos imediatos, até de artistas que falam, eu fui condenado criminalmente por erro da minha defesa. Se eu tivesse uma outra estratégia, eu não teria sido condenado e deixei de fazer show, novela, sei lá. Sim. Então, nesse ponto, para a vítima, se for no juizado, é barato. Ela pode não pagar custas, ela pode ter um advogado ganhando no final, se tiver êxito, ou até 20 salários mínimos, não precisa. E é o que eu uma vez ouvi do desembargador Alexandre Câmara. No juizado, a empresa ré sempre perde. Porque mesmo que ela ganhe o processo, ela teve as custas. Ela teve o advogado que ela contratou, ela teve o tempo do processo. Que a empresa sempre vai com o advogado. Perde. Então, não estou falando em tom genéricos assim, claro. mas falam às vezes em indústria do dano moral. A pessoa não tem nada a perder. Bárbara, eu tive um processo meu, consumidor, envolvendo a EBCT. A pessoa comprava uma pasta de dente, aí não entregava. Queria dano moral de 60 salários mínimos, que é o teto do juizado. Aí comprou no dia seguinte um pacote de bolacha. Não foi entregue. A pessoa entrou com 30 processos, tudo comprando no mesmo site. Aí eu assim, gente, por que não juntou tudo num processo só? Que é uma demanda em tese só, porque você está comprando no mesmo site, a empresa de Correios não está entregando. Havendo recorrência ou não, é uma demanda só, que foi feita, que eu pensei assim, gente, desculpa, comprou no recibo de R$5 e quer, no juizado federal são 60 salários mínimos, quer 60 salários mínimos de danos morais? Quer saber? Né? Você escolheu esse estilo de vida, você quer comprar tudo pela internet. Pela internet. Então eu vou falar que é mero aborrecimento de vida em sociedade. Acabaram os processos. Não, e há má fé também nesse caso. Se talvez entrasse com um processo, poderia ter uma credibilidade. Sim. Mas quando você pulveriza, então nem sempre a estratégia é boa. Sim. Então, até uma brincadeira que eu faço aqui, meu nome é Rodolfo Hartmann, mas eu brinco com os alunos, como eu dou aula de processo, às vezes baixa o espírito do Rodolfo Artimanha. Tem que ter uma artimanha processual para você fazer uma estratégia para que você, como diz aquele livro lá, como é o nome daquele autor que escreveu Metamorfose? Kafka.
Ele tem um trecho, um livro que fala da justiça, né, do advogado, que você, às vezes, contrata o advogado para parâmetros éticos. Mas ele, usando a legislação, ele pode retardar o processo ou pode acelerar o processo, sem infringir a lei. Qual é o perfil que você quer de advogado? O que você quer fazer no teu processo, eventualmente... Agilizar. Se está dentro da lei, não tem nada de antiético. Nada. Mas o empresário, então, o empresário que tem uma pessoa jurídica constituída, que eu acho que essa é um ponto que é importante a gente salientar. Ele, com uma empresa constituída, com de repente uma advocacia preventiva feita já ali previamente, obviamente, na empresa dele, a tempestade é muito menor do que uma pessoa física que está se arriscando, né? Assim, eu acredito. Pensando assim como leigo, a tempestade é muito menor, Eu né? tenho 22 anos de magistratura e nós, às vezes, mudamos de competência. Eu já trabalhei 10 anos em criminal, já trabalhei em previdenciário, em juizado, civil, já fui de turma recursal, já atuei no Tribunal Regional Federal, convocado. Então, você vai vendo, às vezes, assuntos que não necessariamente são assuntos que eu gosto. Mas você, às vezes, pela localidade, pelo cartório, que é um cartório que trabalha muito bem. Às vezes tem cartório que tem servidor que falta, que chega atrasado. Às vezes tem aquela impressão do servidor público que, tipo, não deixa quieto, não preciso trabalhar. Então, esse é outro ponto. Nós, juízes, gerimos pessoas. Nós fazemos uma gestão de pessoas e não necessariamente nós temos treinamento para isso. É como um empreendedor. O empreendedor tem todo o talento para montar a escolinha, para fazer, mas às vezes falta questões tributárias, questões jurídicas. Eu, juiz, eu posso saber questão jurídica, mas eu não sei, às vezes, fazer relacionamento com os servidores, que eu tenho que estimular, eu tenho que mostrar que não é para ficar antipático, apático. Então, tem todo esse problema. Se um servidor ele chega atrasado, isso dá direito para todos chegarem atrasados. Então, tem que ter uma forma de você estimular e melhorar a equipe. Eu vou falar até agora como futebol. Eu já trabalhei em órgão colegiado. Órgão colegiado, eu trabalho com 3 servidores. Se um está de férias, se um está doente, a minha força de trabalho está 1. Em primeiro grau, eu sou que nem um time com 12. Se um está com cartão vermelho, eu consigo ajustar para não perder produtividade. Até no meu Instagram, eu sempre coloco produtividade. Quantos processos entraram, quantos processos saíram, as audiências. Eu boto até foto do meu gabinete para mostrar, porque isso para o aluno do direito é bom você saber como é a intimidade do juiz no trabalho. Como é que funciona, as pessoas imaginam muitas coisas. Mas, enfim, essa questão realmente da empresa, eu acho que é importante ter tudo isso regular. Tem coisas que você só aprende no caminho, você às vezes não tem. Não, mas eu tenho que fazer aqui, vou falar com o Rio de Janeiro, mas dependendo do serviço que você monta a empresa, tem que emitir nota carioca. Como eu faço isso? Às vezes você até implementar um serviço desse, porque você quer fazer tudo regular. Até fazer isso, você ficou 1 mês sem pagar tributo. Aí você tem que pagar o retroativo. Aí a tua empresa atinge o faturamento, a alíquota do Simples muda. Então você tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter um contador, porque você não quer fazer nada errado. A maioria das pessoas querem gerar dinheiro, gerar emprego. Porque é isso, às vezes o cara é muito bom no fim, né? Mas não tem. Mas no processo, o processo falha e a regra acaba arrebentando tudo. Eu até queria falar isso, as consequências processuais. Isso pode acontecer, tá? Mas a gente pode falar isso mais à frente também. Vamos falar sim, e eu vou voltar um pouquinho com a doutora Bárbara para falar, a gente comentou aqui da questão que quando a criança está lá, a responsabilidade é do proprietário da escola, e aí a gente tem uma relação de confiança do professor com o aluno e tudo mais. Existe, assim, algumas dicas ou alguns sinais que você pode passar por um proprietário de uma escola, ou para o pai que está assistindo, tudo, que pode estar acontecendo alguma coisa com esse menino em relação ao professor, ou até um coleguinha, alguma questão relacionada ao abuso infantil, ou até a questão psicológica, do bullying, e como isso se reflete juridicamente, ou seja, se o professor erra, a escola é responsável junto com, quer dizer, não só o professor que cometeu o ato, mas ela também é. Fala um pouquinho disso pra gente também, que é muito importante, doutora. Hoje, na verdade, quando a criança está ali no ambiente, né, de uma escola, ele está ali, como eu falei, sobre a responsabilidade daquele professor. Então, qualquer criança, e é muito comum esse cenário de qualquer criança que esteja numa situação de vulnerabilidade extra, né, porque a criança já é por si só vulnerável, ela pode estar sofrendo um abuso, um bullying, qualquer tipo de violência física, agressão, enfim, negligência, ela normalmente, quem vai estar olhando, quem vai ter uma percepção mais delicada para poder
tá vendo que está acontecendo alguma coisa diferente com essa criança, são essas pessoas que estão ali diariamente com aquela criança, ou semanalmente. Então, a escola é um papel muito importante. E aí a gente fala também desses professores. Então, não raras vezes, essas pessoas que têm esse vínculo de confiança com a criança, acabam que recebem o próprio depoimento daquela criança de maneira informal, às vezes, né? De que na está diversão acontecendo. ali, Até porque o esporte tem essa questão exato. muito da questão mesmo social. E às vezes dopamina, né? Você exatamente. vai naquela... E tem ali muitas vezes como uma referência, isso independente de qualquer padrão socioeconômico, mas a gente sabe que também no menor, enfim, tem uma situação assim. Mas aí a criança tem aquele vínculo de confiança e acaba falando certas coisas, então, que está passando uma situação de abuso, enfim. Então a responsabilidade não é exclusiva, ali, obviamente, falando como escola, é absurda, né? A responsabilidade daquele professor que ouviu e percebeu. Mas hoje é de todas as pessoas da sociedade, isso já está na Constituição, lá no 227, mas hoje está reforçado com a Lei Henri Borel, que não só... Essa lei é nova, né? É uma lei de 2022. Foi após, obviamente, foi após aquela ocorrência terrível, do caso do assassinato do Henri, eu sou diretora jurídica, inclusive, dessa associação. Legal. E aí... Qualquer pessoa hoje, já existia essa garantia de que a proteção da criança é de todos nós da sociedade, mas a lei ela trouxe um tipo penal de quem presencia ou sabe que a criança está sob uma situação de violência e não reporta, seria ela omissão, está né? crime de omissão. Exatamente. Então, se a criança... Vamos botar 2 cenários. A criança está tendo abuso em casa, seja por um parente, um pai, uma mãe, um tio, um primo, um irmão... E ela chega na escola e fala isso para o dono da escola ou para o professor, ele não pode se omitir. Não pode, senão ele está respondendo. Crime de omissão. É crime, né? Crime, hoje é crime. E o que ele tem que fazer? Como ele tem que agir a partir do momento que ele recebe essa notícia? E aí nós temos quem estaria um pouco técnico, mas quem teria legitimidade aí para pedir uma medida protetiva para essa criança não ter que voltar para esse cenário de abuso, para esse agressor. O primeiro local, eu acho que seria o Conselho Tutelar. Então, quem tem legitimidade? O Ministério Público, juiz, existe uma discussão aí doutrinária, se tem dever de ofício de reportar ou não, mas Conselho Tutelar, os pais, as pessoas responsáveis pela criança. Mas a escola pode, ela mesma acionar o Conselho Tutelar? Porque ela tem, aí que tá, ela vai acionar o Conselho Tutelar como garantidor. Porque o Conselho Tutelar vai ter a legitimidade de ir a uma DECAV, por exemplo, que é a Delegacia Especializada aqui do Rio de Janeiro, para solicitar a medida protetiva. Então, a sua orientação jurídica é que se a criança chegar numa escola de esporte reclamando de abusos dentro da família, a escola, o professor devem ir ao Conselho Tutelar. Tem uma obrigação. Isso. Esse é o que você orienta. Tem, né? Você... Ai, gente, queria tanto falar que tem. Não, mas assim, há um canal aberto que a escola, o professor consegue... Tem. No dia seguinte eles vão procurar o Conselho Tutelar. Eles têm que ir lá, o importante é que eles têm que ir lá. Se ele leva a criança em mãos para a delegacia, ele vai levar, e eu acho ótimo que leve. Mas aquela criança, ele não tem o poder de entregar a guarda para o outro. Então, se a criança fala, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, ok, você pode até, ali tem muita orientação jurídica, acionar o outro. Mas a gente teve, inclusive, situações que o próprio agressor levou a criança até nós, relatando que seria uma terceira pessoa, quando na verdade era ele mesmo que estava levando. Uma fraude, entendeu? Uma então você fica sem saber. Então falsa. É muito louco você trabalhar com violência infantil. E aí o ideal seria você levar para uma pessoa que tem legitimidade para poder fazer esse requerimento, que pode ficar com a guarda e pode entregar a mãe ou a avó ou alguém, enquanto aquilo não foi deferido. Mas mesmo a criança chegou lá, relatou, o pai veio buscar, levou a criança embora. O professor e o dono da escola têm que ir mesmo sem a criança fazer essa denúncia lá. Ó, eu escutei na minha escola de esporte que eu sou proprietário, que eu sou professor, que a criança tal, tá aqui o documento, o endereço, tá tudo, falou isso do pai e da mãe. E aí o Conselho Tutelar vai fazer essa investigação, dependendo, se for uma situação extremamente drástica, a criança relatou com clareza, enfim, o Conselho Tutelar tem o poder de tirar essa criança temporariamente, informando imediatamente o Ministério Público para que aquela criança saia imediatamente do cenário de abuso. Para retirar ali mesmo. Exatamente, né? Pode. É porque a gente fala, o Conselho Tutelar não pode tirar a guarda, mas não é tirar uma guarda, é tirar imediatamente do cenário de abuso. Até cessar aquela agressão ali, né? Para que o Ministério Público possa, e a pessoa responsável... aí seguir com as medidas legais, né? Exatamente.
Então, é reportar imediatamente ao Conselho Tutelar para que aquela investigação seja feita, porque às vezes é assim, olha, chega sempre machucado, chega sempre, às vezes não precisa ser nenhuma situação de violência, agressão física. Poxa, a criança chega sempre com fome, a criança chega sempre com machucado, a criança chega sempre muito... Não precisa ter... você pode não ter uma condição boa financeira, mas você não precisa andar de uma forma que você vê que a criança não tem cuidados mínimos de higiene, sabe? Se veste mal, ou de repente não está bem asseada, alguma coisa assim, né? Então, isso tudo é negligência, são abusos, né? Tem que ser reportado ao Conselho Tutelar. E aí, só para quem é dono ou professor de escola que está assistindo a gente agora, se a criança chega lá, relata, eles não fazem nada, volta para casa, aí a mãe descobre, e a criança fala para a mãe, pô, mãe, aí a mãe fala, pô, por que você nunca falou? Não, falei pro professor, falei para a escola. Ela pode acionar eles por eles não terem feito nada, nem só falado com ela, nem como ter ido no Conselho Tutelar. Se a criança relata e eles têm conhecimento, imediatamente tem que comunicar ao Conselho Tutelar, porque aí o Conselho vai ser o órgão responsável para estar fazendo essas apurações, vai chamar a mãe, vai chamar o pai, vai conversar com a escola, vai entender, vai visitar o local. E aí deve ter uma rotina já, né, que o Conselho tem ali específica para startar isso, né? E é mais um ponto que é importante que tenha uma advocacia preventiva. Era isso que eu ia falar. Olha quantas coisas que a gente está falando aqui, né, de acidente. Doutor, no seu jurídico lá, me ajuda. Ele vai dizer, né? E se você talvez de repente não procure um especialista, porque infelizmente a lei é nova, né? E as pessoas não têm esse conhecimento, não raras vezes, sequer delegados sabem que existe essa lei e a necessidade muito preventiva. nova, né? Sim. Então é triste, mas é uma realidade. E a gente trabalha com realidade, né? Claro. Então, realmente saber falar, por isso que é uma necessidade que a lei traz também, além da efetiva proteção, é trazer o enfrentamento. Como é que é um enfrentamento? Falar sobre isso, porque é tão comum quando a gente fala nas escolas, e aí quando você está relatando, ou lendo um livro, ou falando de abuso, e a criança fala, caramba, eu nem sabia que eu estava passando por um abuso, mas o meu tio faz isso comigo, a minha mãe faz isso comigo. Importante o papel também, de repente, de orientação. E aí a gente, aqui falamos de várias situações de contrato, de seguro, de acidente da criança, de abuso e tudo mais. Isso tudo se transforma em processo. Dependendo das das questões, isso tudo. E aí, aí vem a parte ruim que ninguém quer, que é a parte de processual. E aí o senhor falou que queria falar um pouco disso. Posso até falar uma questão que eu lembrei agora, que vocês também, que eu acho que de repente é bacana, é quando de repente tem aquele. Vocês vão falar melhor do que eu, porque vocês são meninos. Sem preconceito, mas tem lá o jogadorzinho que se destaca, e aí começa todo mundo querer fazer contrato com ele, né? E aí você faz um contrato abusivo, você bota ali que o cara vai receber 90% do que ele ganhar, e é um contrato abusivo, que de repente com uma orientação prévia, uma consultoria... Isso é legal também. Não iria deve acontecer aos montes. Acontece demais. Isso é legal, mas aí, desculpa, gente. Não. Mais ou menos reforçando, né? Nós vivemos num ambiente que é regulado pelo direito. É uma vida em sociedade. E para essa vida ser possível, algumas regras são estabelecidas. E não basta ter regras, é necessário seguir as regras e alguém que fiscaliza e aplica as regras. Isso para manter a sociedade. Até comprando uma bala, você tem o direito envolvido ali, né? Você tem a tradição, você tem um contrato sendo feito ali, né? Então, assim... Exatamente. Né? E realmente, o chato, né? Que às vezes o empresário, ele tá ali feliz a empresa dele crescer, gerar emprego, gerar... coisas boas para a sociedade, né? Sim. Eu vejo muito dessa forma o trabalho do empreendedor. E, embora seja do setor público, eu tenho um vínculo empregatício com uma faculdade privada há mais de 20 anos. É quando eu boto um pé no público, um pé no privado. Eu vejo, e me estimula muito, é uma faculdade muito grande, de direito. Então, é muito bacana como que o setor público pega 1% da população para dar a faculdade ensino superior, e o ensino privado tem que ir onde a faculdade pública não vai. E pega mais 4, 5% da população. Sim. Nós temos 5%, 6% que estudam um nível superior. Está indo onde o setor público não consegue. O empresário vai. Então, eu tenho uma visão muito romântica. Ele tem uma função social, né? Eu vejo realmente dessa forma. Mas quando entra processo, entra dor de cabeça. E nós falamos de aspectos cíveis. A escolinha quer cobrar a dívida mais rapidamente. O empresário precisa de recursos. Sim. Senão ele tem o custo dele que ele tem que arcar. E o negócio, em tese, ele visa lucro, né? Assim, em tese, Sim. não, ele visa lucro. Né? Às vezes tem questões criminais, como, por exemplo, que a doutora Bárbara comentou, a criança está sofrendo uma situação de abuso, às vezes em casa,
às vezes por um funcionário da escola, e isso Sim. tem que ser comunicado, isso tem que ser apurado. Ah, mas eu sou empresário, não tem nada a ver com isso. Tem, porque Tem sim, a né? criança está sob a sua guarda. E existem muitos outros aspectos que às vezes o empreendedor nem imagina, mas que podem gerar problemas jurídicos. Então, quando eu falei que eu trabalhei em criminal, também já trabalhei em tributário, é tanta coisa. Você pode entrar na justiça pela empresa, tentando um planejamento tributário. Não estou falando nada de sonegação. Sim, sim, Se claro. se a lei te dá várias opções, É um planejamento. planejamento tributário para a sua empresa pagar menos tributo. Sim, claro. Tem várias estratégias para isso. Às vezes também, dependendo por desconhecimento, por aperto financeiro, quantos empresários não descontam a contribuição previdenciária do funcionário e não repassam o INSS? É crime. Sim. Apropriação de contribuição previdenciária é crime no Código Penal. Sim. Quantas vezes, sem querer, a pessoa omite receita? Então, mas eu estava começando agora, eu não sabia que eu tinha que declarar desse Que eu jeito. tinha que emitir nota. Que emitir que eu nota, eu tinha- não sabia disso. Até eu implementar demorou para fazer isso. Eu tenho que trabalhar com a máquina do cartão de crédito, isso às vezes demora para. É uma curva de conhecimento que o empresário, às vezes, naquele momento não possui. Embora ele saiba tudo de empreendedorismo, ele não Sabe do negócio que ele está prestando, ele mas não é o sabe, ele vai caminho. chegar. Eu fiz um contrato, difícil, fiz um né? contrato com a empresa de cartão de crédito para fazer o split para me pagar. Cadê o contrato? O empresário, o sócio cobra. Não tem contrato. Você vai no site, é adesão. É adesão. Não tem contrato. Você só clica ali, não né? tem contrato formal, Concordo. não tem. A coisa muda muito rápida. É. Mas tem que ficar atento, porque os problemas podem ter. E eu vejo principalmente quando você não paga a contribuição previdenciária que foi descontada, quando você não paga tributo, às vezes sem maldade. Tem um outro problema muito grande que o pessoal, quem tem há mais tempo a academia e que o pessoal sofre muito, que é a questão dos donos de escola de esporte que não são proprietários do espaço. Eles alugam os horários. A pessoa tem um campo e ele quer dar aula lá segunda, quarta e sexta de manhã e à noite. E aí ele vai lá e aluga aquele espaço. A maioria das vezes esse aluguel é de boca. Ou um aluguel, um contrato que não é um contrato de aluguel comercial, né? E aí muitas das vezes o dono do campo fala, a partir de mês que vem eu não quero você aqui. E a pessoa sai. A pessoa, mesmo não tendo contrato, ela poderia recorrer a um advogado para se manter lá até alguma coisa, até ele resolver. Sim ou não, doutor? E, inclusive, vamos pensar, se a pessoa se recusa, ela continua indo. Aí cria um constrangimento no ambiente de trabalho ali. Sim. Porque a pessoa está indo, você já falou para não ir mais, mas é tudo de boca, e a gente tem que, se jurisdicionalizar, tem que ter prova. Então, documentar tudo é muito importante. Documentar print de WhatsApp, troca de e-mail, porque as relações vão mudando. Sim. Tudo para evitar problemas posteriores. No primeiro momento pode parecer muito tormentoso, muito difícil, natural, porque um curso de direito são 5 anos. Fora quem faz especialização e tudo mais. Sim, claro, né? Então, mas é aquilo, é um custo para evitar problema posterior. Faz parte do custo dele mesmo, né? O empresário tem que ter isso em mente, né? E se for pegar qualquer ramo de negócio, você pode estar falando, obviamente, videogame. Por quê? Quando a Nintendo lançou o Donkey Kong, E é um super ramo, um super ramo. valores explosivos, A né? empresa que fez o Donkey Kong, o King Kong, processou. Por causa do Donkey Kong, né? Porque o King Kong, o Donkey Kong, então, até uma coisa desse ramo. Não, tem e processo, o joguinho tem processo. imitava o filme, né? Ele tinha umas partes do joguinho que era por parecido com o filme. Inspirado no filme ali, Com aquela coisa, mas certeza. se há direito ou não, aí já são outros 500, mas é um Quem litígio. fez jurisdicionalizou. o King Kong ficar famoso foi o King Kong. Quem E veio aí? primeiro, né? Um fez o outro ficar famoso, o outro fez E o hoje a outro. gente tem até esse fenômeno que tantos personagens clássicos estão caindo no domínio público. Eu vi o Mickey, né? Fizeram agora o Recentemente, ursinho, o ursinho Puff, eu vi. que não é da Disney, e rendeu. Não, mas ele é assassino. Ele é assassino. Tem vários. Se você jogar no Google, você vai ver vários, porque agora como... Acabou a patente? É. Tem um povo sério, gente. Esses O personagens Mickey DC, também, não é? Marvel, tá Mas com o Mickey também. O Mickey acabou agora. Mickey acabou agora. Porque diminuiu Aí você para acha vários 70 Mickey anos. Né? esporte, Mickey com roupas variadas. Imagina, você cria um produto, cria um personagem, você está empreendendo, mas daqui a pouco o que é seu passa a ser de todo mundo.
ou a pessoa questiona o que você fez, se você copiou dele. Sim. Então são situações que não dá para prever. E tudo vira litígio, né? Pode virar litígio. O programa podia ter 2 horas, né? A gente já está batendo 1 hora, já está na hora da gente encerrar, infelizmente, porque entrando nesse assunto, a culpa é sua, doutor. Eu vou falar nisso. A gente falar também do proprietário que fecha um contrato de licitação, por exemplo, com a licença ou com qualquer outro clube para licenciar a marca, o respeito que ele tem que ter por essa marca. O manual de aplicação dessa marca, de conduta, do que pode, do que não pode, o quanto que ele tem que respeitar e o quanto aquilo pode rescindir o contrato dele. Então, assim, isso aqui também era assunto para mais meia hora aqui, no mínimo. Tranquilamente. Meia hora no mínimo. Não tem os contratos, né, que a gente faz compra e venda de imóvel. Aí tem aquele contrato de 50 folhas e tem lá o quadro de resumo. Você olha as informações mais rápido, mais fácil e facilita, né? As pessoas estão ali podendo consultar. Mas assim, eu já deixo aqui o convite, que a gente já está terminando aqui o nosso programa de hoje, já deixo o convite para a gente voltar, para a gente tratar de outras pautas, outros assuntos como esse que a gente agora no final não pôde entrar a fundo, que é o licenciamento, é o respeito da marca que você está contratando, que você está... então, assim, tem muito assunto para a gente conversar. Então vamos ter um segundo podcast com ele, né? Vamos falar de mais questões jurídicas que a gente precisa trazer para esse mercado que eu falo que é um mercado que está se transformando para um bom caminho, se transformando para um lado profissional, aonde está saindo não é do amadorismo, né, mas da parte aonde não se via com tanto profissionalismo esse mercado, e agora as pessoas estão vendo, estão se atentando, e obviamente o mundo está mudando, e esse mercado é um mercado que a gente está trabalhando para isso. Então queria aqui já agradecer a presença de vocês, muito obrigado por terem vindo. Realmente vai ter uma segunda rodada, a gente vai conversar. Agradecer de novo a você. Obrigado. Por estar aqui com a gente aí nesse projeto bacana, e convidar todos vocês, encerrando aqui, para que a gente possa estar indo lá no canal, se inscrevendo, sininho, né? Ativa o sininho para vocês saberem a novidade, não só no canal no YouTube, mas por favor também se inscrevam lá no Instagram, no @licenciaesportes, onde a gente também lá divulga cortes, reels e tudo mais dos programas. Se você vê alguma coisa interessante lá, vai para o YouTube e assiste completo, mas também não deixa de se inscrever lá no Instagram. E para finalizar, queria agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, Sistema Genesis Training, que é o sistema de gestão completo para a sua escola de esporte. É um sistema onde você consegue cadastrar as turmas, os alunos, os pais, ter sua agenda de atividades, pagamento com recorrência no cartão de crédito, no boleto. Então você tem toda uma gestão ali tecnológica a seu favor para que você possa estar gerindo de maneira mais profissional a sua escola de esporte. E também a loja do Museu do Flamengo, que é parceira da Licença Esportes, é a loja ali quando você faz o tour do Museu do Flamengo, que está lindíssimo, não percam. Quem puder, não deixa de ir lá no Museu do Flamengo conhecer. Inaugurou agora em agosto do ano passado, então não percam, faz o tour. Quando você sair do tour, você vai cair na loja do Museu do Flamengo, onde você vai poder encontrar vários produtos que estão aqui expostos, inclusive essa caneca aqui do Museu do Flamengo, que a gente já está presenciando os nossos convidados. Essa caneca eles vão levar para casa, não sei se são flamenguistas, também não precisam falar, mas leve. Certeza. Leve. A Bárbara Salviano é botafoguense. É botafoguense? Meu filho que me obrigou. Então, loja Museu do Flamengo, obrigado aí pelos brindes, obrigado por estar fazendo essa parceria com a gente. E lembrando, você que quer empreender sendo dono de uma academia de futebol, você pode estar procurando aí a Academia de Futebol do Galo, que ela é gerida pela Licença Esportes, e também a Academia Timbu, que é a do Náutico. São as duas marcas e as duas licenças que a Licença tem de licenciamento de marca para a escola de futebol. E vem novidade por aí. No próximo programa a gente vai estar anunciando mais um grande clube brasileiro no qual assinou o contrato com a Licença e vai estar fazendo parte do nosso timaço. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado a vocês, um abraço grande e até a próxima. Valeu.